Nós estamos seguindo a série de mensagens que fala sobre uma igreja irresistível. E é claro que a igreja é irresistível não porque não tem problema. E nós não estamos falando que a nossa igreja é irresistível, mas estamos procurando construir uma igreja que seja irresistível. Trazendo para a realidade da nossa vida como igreja as características que precisamos ter para isso. Algumas nós estamos já envolvidos com ela no dia a dia, mas algumas nós precisamos de aperfeiçoamento para chegarmos lá, para atendermos o padrão de Deus, de acordo com a sua palavra. E hoje vamos falar a respeito da igreja irresistível, que é aquela que relaciona tudo à alma. E não estamos falando aqui de alma penada, aqueles fantasmas que ficam voando, não. A alma que permanecerá para sempre com Deus. Aquilo que que é eterno. Cada um de nós temos uma alma. E essa alma passará a eternidade com Deus ou passará a eternidade sem Deus. Eternidade com Deus é céu. Eternidade sem Deus é inferno. Então só existe dois destinos para a alma criada por Deus. Ou céu ou inferno. Não temos almas que ficam vagando por aí. Não temos um espaço e um lugar intermediário para que a alma vá se aperfeiçoando e então se torne merecedora do céu. Não existe purgatório. A Bíblia não dá espaço para crermos em purgatório. Existe purga, mas não purgatório. Tá bom? E o que existe é um estado imediato após a morte. E esse estado imediato é céu ou inferno. Está bem claro na Bíblia. Assim que morremos, como está em Eclesiastes, o nosso espírito retorna a Deus que o deu. E então ele define aonde passaremos a eternidade. Por isso, tudo o que fazemos, tudo o que somos como igreja, deve estar ligado ou relacionado à alma. Deve ser transformado em uma oportunidade para que almas conheçam a Cristo e sejam preparadas para passar a eternidade com Ele. E é isso que vamos falar. Como que cada uma das nossas funções que temos como membros da igreja pode colaborar para que almas conquistem o céu, para que almas ganhem o céu pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, cada função da igreja deve estar relacionada à missão de salvar o perdido e ajudar pessoas a crescerem na fé. Então, essa é a nossa função básica como membros da igreja. Conquistar os perdidos e trabalhar para que aqueles que já não são mais perdidos, mas foram encontrados por Cristo, ou se encontraram com Cristo, cresçam na fé. Como foi dito hoje pela manhã, nós não podemos passar a vida como bebês espirituais. Nós temos que crescer na fé, ser alimentados de uma forma mais sólida. E isso depende também daquilo que buscamos no dia a dia do nosso relacionamento com Deus. Como nosso tempo devocional, a leitura que fazemos da Bíblia, aquilo que trazemos para o coração, a reflexão no nosso relacionamento com Deus. É isso que vai nos tornando maduros. A nossa submissão à palavra de Deus é que traz maturidade para a nossa vida. Tem um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 19 a 23. Ele explica como o apóstolo Paulo lidava na vida e como parte da igreja com essa questão de relacionar tudo o que ele fazia com a alma. Então nós vamos ler esse texto e depois ver uma série de posturas que o apóstolo Paulo tinha no seu dia a dia para que isso se tornasse uma realidade na vida dele, chegando até os tempos de hoje para ser um desafio também para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do 19. 9 a partir do 19. Isso, vamos lá. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei,
embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, o desafio de cada membro da igreja é ser coparticipante do Evangelho, através do exercício da sua função. Quando ele fala aqui que ele tornou-se tudo, não quer dizer que ele começou a usar drogas para evangelizar drogados. Não quer dizer que ele começou a fazer tatuagens no seu corpo para evangelizar pessoas tatuadas. Não quer dizer que ele começou a se prostituir para ganhar pessoas que se prostituíam. Mas diz que ele teve que separar tempo para compreender o sentimento dessas pessoas, para encontrar a forma certa de chegar até essas pessoas, demonstrar amor, compreensão e disposição e amor por eles. Quando nós tivemos a série missionária aqui, a conferência missionária, o pessoal que trabalha com skatista, eu me lembro bem de que uma das afirmações dele foi isso: você não precisa andar de skate para alcançar skatistas. Eu agradeci a Deus por isso. O ano passado eu só cheguei perto do skate e caí. Quebrei o rádio, aqui um ossinho do cotovelo. Só cheguei perto, nem pisei. Então eu posso continuar a ter esperança de alcançar alguns skatistas. Eu não preciso andar de skate para alcançar skatistas, mas eu preciso aprender a amá-los, a compreender a forma como eles raciocinam, a maneira deles pensarem, por que eles agem de algumas formas específicas, e então saber como falar com eles a respeito do Evangelho, a respeito da salvação. Eu quero compartilhar alguns detalhes, então, importantes sobre como relacionar as ações da igreja com a alma das pessoas que estão perdidas. Primeiro, nós temos que separar um tempo para entender a outra pessoa. Não podemos simplesmente chegar e pregar. É lógico que o Espírito Santo é quem converte as pessoas, é a palavra que tem o poder de penetrar no ponto exato do coração de cada um que precisa ser salvo. Mas quando a gente separa um tempo para entender a outra pessoa, nós sabemos como melhor comunicar de uma forma que atinge o coração daquela pessoa. A pessoa que percebe que alguém está procurando compreender os seus sentimentos, ela fica um pouco mais aberta, ou muito mais aberta a receber uma mensagem que você tem no seu coração de amor para com ele. Também precisamos descobrir os interesses que temos em comum antes de ajudar a pessoa a dar os passos necessários para as mudanças. Qualquer religião, qualquer pensamento espiritualista ou espiritual, nós vamos encontrar pontos em comuns conosco. O grande problema é que normalmente nós queremos combater ou ir direto a pontos que são divergentes na nossa fé, quando nós queremos apresentar o Evangelho a alguém. E aí nós acabamos afastando as pessoas. Existem pontos que são convergentes, que têm semelhanças de pensamento. E é aí que nós devemos trabalhar, começar por aí, por esses pontos. E então nós vamos alcançar as pessoas com mais facilidade, vamos ter pelo menos acesso, vamos conseguir chegar perto dessas pessoas com a mensagem que irá gerar mudança para elas. Não dá para exigir mudanças de alguém que ainda não teve um encontro com Cristo. Um outro problema que às vezes nós causamos na vida das pessoas é que nós queremos que eles mudem sem antes terem nascido de novo. Ninguém muda sem antes nascer de novo. É preciso primeiro nascer de novo. Foi o que Jesus ensinou para Nicodemos. Quando ele perguntou para ele: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Ele falou: Nicodemos, você está querendo entrar pela porta dos fundos. Primeiro é necessário nascer de novo. Nascer não da água, ou seja, não do nascimento natural, do ventre da mãe, mas nascer do Espírito. É primeiro permitir que o Espírito Santo faça morada no seu coração, por um compromisso com Jesus Cristo.
e então, após isso, começar a experimentar as mudanças que essa presença, somente essa presença pode fazer. É preciso conquistar a confiança das pessoas que desejamos ajudar. E aí, sim, talvez estar perto deles de alguma forma, em momentos que para eles são importantes. Em momentos que eles precisam de ajuda, mostrar disposição. E talvez ir até perto deles, naquilo que eles entendem que é prazeroso para eles, desde que isso não venha entrar em conflito com a fé que temos em Jesus Cristo. Mas nós não precisamos ser exatamente o que eles são, mas precisamos estar por perto, disponíveis. Dar oportunidade para que eles confiem em nós, nos mostrarmos fiéis a eles, a uma amizade, desenvolver convívio. Uma dificuldade das pessoas que creem em Cristo por um tempo, eu penso que pelo menos 2 anos, é que o círculo de amizades vai se fechando de uma forma que as pessoas não têm mais convívio com pessoas que não creem em Cristo. E aí aqueles que confiam em você são muito mais aqueles que já creem em Cristo. E aí só nos resta ajudar essas pessoas a crescer na fé, o que é importante. Mas às vezes nós focamos muito em ajudar as pessoas a crescerem na fé, mas desprezamos ou deixamos de lado um pouco a tarefa de ajudarmos as pessoas a conhecerem a fé. Então, a igreja que é irresistível, ela pensa nisso também. E procura relacionar todas as suas atividades a uma oportunidade para que pessoas conheçam a fé em Cristo Jesus e se rendam a essa experiência. Temos que evitar discussões e preferir ouvir e demonstrar às pessoas que nos importamos com elas. Dizem por aí, é um ditado popular, isso não está na Bíblia, que religião fica a pergunta para essa expectativa do que vamos ouvir a Deus no encontro eterno com Ele. Vamos ouvir servo bom e fiel ou servo mau e negligente? A parábola dos talentos fala sobre isso. O que Deus coloca nas nossas mãos como recursos, o que Deus coloca na nossa mão como dons, como talentos, define, a maneira como nós usamos isso, define a nossa eternidade. Como seremos por Ele, como seremos avaliados por Ele. Então não é o que temos de forma material nas nossas mãos, mas o legado que vamos deixar aqui na terra, o que vão dizer de nós, como que a gente usava as oportunidades que Deus nos dava, ao nos encontrar com pessoas, ao conviver com pessoas no nosso dia a dia. Mateus capítulo 22, versos 34 a 40, as pessoas estavam querendo pressionar Jesus aqui, para que Jesus dissesse o que de fato era importante na lei, o que eles deveriam de fato prestar atenção na lei. E Jesus faz aqui um resumo a respeito do que deve ser a base da fé de qualquer pessoa. Mateus 22, 34 a 40 diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Também, uma outra parte do resumo agora da missão, o que Deus espera de nós como igreja, o que Deus espera que nós realizemos no mundo onde nós estamos, como deve ser a nossa ação, Mateus 28, 19 e 20. Então, como deve ser a base da nossa fé, no outro texto, agora qual deve ser a nossa ação como parte da igreja, demonstrando que nós cremos naquilo que acabamos de ouvir. Mateus 28, 19 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus quer estar sempre conosco até o fim dos tempos. Por isso que Ele enviou Jesus a esse mundo, para pagar o preço do nosso pecado na cruz. E para que Ele nos dê a oportunidade de, crendo nisso, reconhecer que a única forma de
termos a expiação do nosso pecado, ou seja, nós somos absolvidos do nosso pecado somente pelo sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Ele pagou o preço de forma eficaz e de forma completa. E ninguém pode fazer nada mais do que Ele fez para demonstrar o amor por nós. O principal na vida de uma igreja está relacionado com esses princípios que Jesus destacou. Amar a Deus, ao próximo, e se eu amo a Deus e ao próximo, eu falo a respeito do plano de salvação que Deus tem para o próximo. É simples, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo, como a mim mesmo. E se eu amo de fato a Deus e as pessoas, eu quero que essas pessoas sejam salvas. Quando eu amo de fato alguém, eu não quero que essa pessoa passe a eternidade no inferno. Eu quero que essa pessoa passe a eternidade com Deus, no céu, salvo do seu pecado. Essa é a maior prova de amor que nós podemos demonstrar por alguém. Ajudar esse alguém a conhecer que, através de Jesus, nós temos vida e vida eterna, porque Ele pagou o preço do nosso pecado quando morreu na cruz por nós. Cada uma das funções dos membros da igreja deve estar relacionada com a alma de alguém ser conquistada por Jesus. Tudo o que nós fazemos deve ser pensado nisso, nós devemos pensar nisso. Tudo o que nós fazemos, seja qual for a função, nós devemos pensar, exatamente fazer essa pergunta: como que o que eu estou fazendo pode estar relacionado com a oportunidade de alguém conhecer Jesus e ser salvo por Ele? De que forma isso vai contribuir? Por toda a eternidade nós não veremos um não cristão. Você já pensou nisso? Nós vamos passar a eternidade toda. A eternidade é uma coisa sem fim. É difícil compreender a eternidade. Nós que brigamos com o tempo a vida toda. Mas a eternidade é o que Deus tem preparado para nós. E por toda a eternidade, quem for passar a eternidade com Deus nos céus, passará toda a eternidade sem encontrar um não cristão. Nenhumzinho vai estar lá no céu. Ninguém que não creu em Cristo, ninguém que entregou o seu coração, não entregou o seu coração a Cristo, será encontrado no céu. Então, nós devemos aproveitar a vida aqui na terra como uma oportunidade de conviver com as pessoas de uma forma que apresentemos a eles a oportunidade de viver nos céus. Devemos aproveitar as oportunidades que temos quando estamos aqui nesse mundo. Se nós queremos passar a eternidade com essa pessoa no céu, então devemos aproveitar essa oportunidade aqui. Na Bíblia tem um texto, uma parábola do rico e Lázaro. O rico tinha suas regalias aqui nesse mundo. Já o Lázaro era uma pessoa muito pobre que vivia à porta dele, como esperando uma oportunidade de colher algum tipo de migalha, algum tipo de benefício que poderia vir daquele senhor que tinha propriedades, que tinha condições melhores financeiras. Os dois morreram, um foi para o céu e o outro para o inferno. O rico, não quer dizer que todo rico vai para o inferno, mas o rico que coloca a sua dependência, a sua esperança de vida e de eternidade naquilo que ele consegue conquistar aqui nesse mundo, então esse não terá eternidade com Deus. Mas o pobre, para ele era mais fácil depender de Deus, porque ele não tinha nada, e ele fez o que deveria ser feito. Então o rico pede nessa alegoria, nessa parábola, que alguém vá avisar os seus parentes, as pessoas que ele amava, para que eles não passem pelo que ele está passando. Ele pede até que Lázaro molhe o dedo na água e encoste na língua dele para dar algum pouco de alívio. Imagine que tipo de alívio seria esse. Mas para ele, nessa alegoria, descrita por Cristo, nessa parábola, já seria um grande alívio se Lázaro fizesse pelo menos isso. Mas não lhe foi permitido, porque a Bíblia diz que não é possível quem está no céu passar para o inferno e quem está no inferno passar para o céu. Existe um grande abismo.
E quem está em um lugar vai passar lá a eternidade, quem está no outro passará lá a eternidade. Nada mais poderá ser feito para mudar essa condição. É uma condição eterna. Quando ele pede que os seus parentes sejam avisados, ele diz, ele já tem a lei e os profetas, ou seja, ele já tem a palavra de Deus para avisá-los. Depois que nós morremos, ninguém avisa mais ninguém a respeito do que existe lá nos céus. A nossa oportunidade de avisar as pessoas do que será encontrado no céu e no inferno, enquanto convivemos com Ele aqui. Então, se você ama mesmo as pessoas com quem você convive, você precisa dizer para eles que Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outra forma de chegarmos nos céus. Somente recebendo Jesus no coração é que nós teremos vida e vida eterna. Eu não estou dizendo aqui que é ser Desculpem. Que é ser um membro dessa igreja que você irá para o céu. Mas é crendo em Jesus Cristo que nós vamos para o céu, que nós vemos com Deus eternamente. Valorizamos a vida que Deus nos dá quando aproveitamos cada possibilidade de desempenharmos um papel ativo no plano de salvação de Deus para os outros. Então, valorizar a vida que Deus nos deu e a salvação que Deus nos deu também deve ser vista dessa forma. Nós valorizamos a nossa vida e a salvação dada por Deus quando nós realizamos um papel ativo para que outros também sejam salvos. Nós passamos a nos importar também com que outros não fiquem perdidos, mas encontrem salvação através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Nós somos convidados por Deus para uma parceria em que a nossa responsabilidade é apresentarmos as boas novas de forma criativa para quem precisa de salvação. E, além de Jesus, para mim, o melhor nisso era o apóstolo Paulo. Jesus era muito criativo, ele usava figuras da época para formar parábolas, contava histórias do dia a dia para que as pessoas compreendessem com muita facilidade aquilo que deveria ser a esperança do coração deles. Mas esse texto de Atos capítulo 17, versos 22 e 23, eu vejo o apóstolo Paulo usando de uma estratégia muito especial quando ele não briga com os atenienses, quando ele não discute com eles a respeito de religião, quando ele não vai contra os princípios deles e também os de Deus, mas ele procura um ponto em comum para elogiá-los e então mostrar a eles quem é o verdadeiro Deus. Eu acho um texto maravilhoso esse, estratégico para a gente compreender como que a função que exercemos, a função que temos de alguma maneira como parte da igreja pode ser usada para alcançar outras pessoas. Olha só, Atos 17, 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ele entrou em Atenas e viu que era uma cidade cheia de ídolos, mas tinha um altar que não tinha nenhum ídolo em cima. Tinha apenas uma inscrição: ao Deus desconhecido. Então ele pega um ponto em comum a respeito de fé, reforça o desejo deles de encontrarem o verdadeiro Deus, descobrirem o Deus desconhecido, quem era, para que ele passasse a ser conhecido deles. E ele bate exatamente nessa tecla. Existem muitas pessoas no mundo onde nós vivemos, querendo conhecer Deus, mas não sabem como. Existem muitas pessoas desesperadas, querendo encontrar o caminho da salvação, mas não sabem qual é.